alegria estarmos juntos, meu irmão, minha irmã. Olha que bênção, que maravilha tem sido o nosso seminário de vida no Espírito. Com certeza você está mais leve hoje, né? Pois aquela oração de cura interior, depois desses outros tantos momentos vividos. Ai, que maravilha. Mas agora é hora de, estando limpos, né? Estando mais leves, vamos nos encher da graça do Espírito Santo de Deus para se derramar sobre nós. Por isso, nós queremos pedir isso desde já. Vem sobre nós, Espírito Santo. Seja derramado em nossos lares, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas famílias. Vem, Espírito Santo de Deus, repousa sobre mim. Vamos cantar isso. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz, amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz, amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servi ao Senhor com toda a alegria, vinde exultaremos. Sabei que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Erga o seu braço e cante glória. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. E essa glória de Deus que habita no nosso coração, ela precisa verdadeiramente encher-nos. Porque muitas vezes, e infelizmente, nós, depois de experimentarmos o encontro com Jesus, sabemos que Ele é o nosso Salvador, nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Os discípulos, os apóstolos, eles receberam o Evangelho, receberam a Boa Nova, mas ainda tinham medo de falar. Muito mais depois que Jesus morreu. Mas apesar de o terem visto ressuscitado, ainda tinham medo. Alguma coisa mudou a vida deles. Alguma coisa fez a diferença. E mais do que uma coisa, é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus. Por isso, nós não devemos caminhar no deserto desta vida com sede. Precisamos encher-nos neste rio de água viva, que é a graça do Espírito Santo derramada em nós. Vamos cantar isso? Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, dá sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida
a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Põe a mão sobre o seu coração, diga comigo assim: eu estou decidido a pertencer a Deus totalmente, inteiramente e para sempre. Vamos repetir isso? Eu estou decidido a pertencer a Deus inteiramente e para sempre. É para isso. Mas para chegarmos a este para sempre, para que essa nossa decisão permaneça, nós precisamos da força do alto, da força do Espírito Santo. E nós vamos aprender hoje que é necessário, é essencial nascer de novo, da água e do Espírito Santo. É necessário renovação interior do nosso coração, a nossa mente. Vamos cantar isso. Vamos pedir essa graça de nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Um dia, um mestre em Israel, um fariseu chamado Nicodemos, pediu para se encontrar com Jesus de noite, para ninguém ver, para ninguém ficar sabendo. E ele foi falar com Jesus. Ele tinha dúvidas no coração, porque ele ouvia a palavra, ouvia a forma como Jesus pregava, e aquilo encantava ele, mas era tão diferente do que ele tinha aprendido, a forma, a força, a autoridade com que Jesus pregava, e ele ficava admirado. Acho que ele nem sabia o que dizer para Jesus. Mestre, sabemos que tu ensinas com autoridade e que não faz acepção de pessoas. E ficou assim, meio que querendo introduzir a conversa. Jesus foi direto ao ponto no coração dele. Necessário vos é nascer de novo. Necessário para mim, necessário para você nascer de novo. Se nós não nascermos de novo da água do Espírito, se a unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que alimentou a fé de todos os crentes, desde a antiguidade, desde o povo hebreu, até os nossos dias, se esta unção do Espírito não te alcançar, logo, logo, a palavra de Deus será encoberta, sufocada por espinhos, preocupações e outras realidades que você possa vir a crer. Mas se depois do encontro com Jesus nós recebermos a força do alto, nós nascermos de novo do Espírito, nada, nem ninguém vai poder mudar esta realidade dentro de nós. Você acredita nisso? Eu acredito. E eu peço, por mim e por você, essa graça, já agora, abrindo os braços.
Vem, Espírito Santo de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Cante com fé. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e cante. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Nós consagramos, Senhor, todos os nossos pensamentos. Consagre agora os seus pensamentos a Deus. E reúna na sua mente tudo aquilo que você ouviu desde o início deste encontro até agora. Vai permitindo que a sua mente vá sendo regada pelas palavras de fé que foram entrando no seu coração. A construção da fé na sua mente, no seu intelecto. Aquilo que Deus lhe fez compreender, entender, absorver da palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, rega esta verdade com tua unção em nossas mentes. Com a mão sobre os seus ouvidos, faça o mesmo. Toda palavra bendita, de graça, de bênção ouvida, que entrou pelos seus ouvidos e agora muito mais entrará. Palavras de bênção, palavras e ensinamentos de graça, e a voz de Deus na qual estamos sendo treinadas para ouvir, para compreender, para reconhecer. Vem, Espírito Santo de Deus. Use os nossos ouvidos. Consagramos, Senhor, esses órgãos tão importantes para a fé. Ouvidos. Mas não são esses ouvidos físicos, mas o ouvido interior, para ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração, que se revela a nós. Obrigado, Senhor. Pedimos também sobre o nosso coração.
para que o nosso coração depósito de todas as bênçãos e graças de Deus, mas também lugar, reinado, trono de Deus na nossa vida, na nossa alma, o mais profundo de nós, aquilo que temos de mais rico, que agora seja revestido da unção do Espírito Santo. Vem, Senhor, e prepara todo o nosso ser para este momento de profunda graça e revelação de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um, por cada uma, por cada coração. Você pode dizer muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me dá de viver este encontro, de viver esta graça dada à igreja, o batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, uma alegria estarmos juntos nesse seminário de vida no Espírito. Eu, missionário Alexandre Oliveira, estou com uma missão muito importante. Já já você vai descobrir qual é essa missão. O tema que me foi proposto, para partilhar com vocês nesse seminário de vida no Espírito é um tema simplesmente maravilhoso. É uma alegria muito grande estarmos juntos aí, podendo viver esse momento tão rico, tão maravilhoso. Então, qual foi a incumbência, qual foi a missão que o Alexandre recebeu? Bom, eu quero dizer que a missão que eu recebi foi de falar exatamente sobre o Espírito Santo de Deus e sobre a experiência maravilhosa que o Espírito Santo nos oferece desse novo nascimento, como acabamos de cantar, de rezar com Jarles, e a música, a letra da canção dizia, que é necessário nascer de novo, Se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Essa palavra está lá no Evangelho segundo João, uma passagem bíblica, Evangelho segundo João, capítulo 3, todo o capítulo 3, praticamente todo o capítulo 3, quando Nicodemos vai lá conversar com o Senhor, na calada da noite, com medo de ser visto, vai lá e Jesus é muito incisivo com ele, fala, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E ele pergunta, mas como que vai alguém nascer de novo? Pode, por acaso, uma pessoa voltar para a barriga da mãe? Ele diz, não é assim. O que eu estou dizendo é que tem que nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar, não poderá ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Essa é a experiência maravilhosa que o Espírito Santo nos oferece, meu irmão e minha irmã. Mas para que nós possamos rezar, clamar, pedir esse novo nascimento, pedir esse batismo no Espírito Santo, essa efusão no Espírito Santo, essa graça de um novo Pentecostes, a gente precisa um pouquinho entender esse caminho, essa via pela qual o Espírito Santo nos conduz, para chegarmos até o momento de hoje, agora. Então, primeira coisa que eu quero pedir a você é que você pegue a sua Bíblia. Eu acredito que você esteja aí com a palavra de Deus, Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo 36, é uma profecia que vai falar a respeito da regeneração espiritual de Israel. E nessa profecia, Deus fala, através do profeta, no versículo 26, presta atenção nas palavras, diz o seguinte, eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Veja, palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, meu irmão e minha irmã, aqui nessa passagem do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, o Senhor vai dizer que ele tem uma promessa, e vai dizer, eu vou dar a vocês um novo coração. Ele vai falar para esse povo que seguia os ídolos, falava para esse povo rebelde, esse povo de Israel, um povo desobediente, um povo com coração duro, e ele vai dizer, eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne,
um coração que é capaz de andar segundo as minhas leis e cuidar de observar os meus preceitos. Ele fala isso: vou pôr em vocês o meu espírito. Então, essa é a promessa de Deus. Aquilo que nós cantávamos, né? Necessário vos é nascer de novo. Então, meu irmão e minha irmã, para que eu e você possamos nascer de novo, a gente precisa pedir que esse coração de pedra, esse coração endurecido pelo pecado, e durante esse seminário de vida no Espírito, você também já participou, já ouviu a palestra a respeito do pecado, o mal, a doença, a grande doença do mundo que é o pecado, o grande mal que trazemos dentro de nós que é o pecado. Então, para que a gente possa ser transformado e ter esse coração de pedra, né, envolto pelo pecado, ter ele transformado num novo coração, num coração de carne, num coração dócil a Deus, é preciso esse novo nascimento, é preciso a ação do Espírito Santo. Por isso que o Senhor vai dizer: porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Ou seja, a partir dessa ação de Deus, o homem, a criatura humana, vai começar a viver segundo a lei de Deus, não mais segundo a lei dos homens, mas segundo a lei de Deus, a lei nova, a lei, aquilo que Paulo apóstolo vai dizer nas suas cartas, a lei do Espírito. É a lei nova. Mais ainda, mais do que ser uma lei nova, e mais do que a gente obedecer esta lei nova, o próprio Espírito é que vai nos dar a graça de vivermos essa lei e correspondermos a essa lei. Veja, o Espírito não somente nos dá uma nova lei, mas Ele mesmo é a lei e Ele mesmo é o executor dessa lei. É a partir do Espírito, da ação do Espírito, que nós conseguimos executar essa lei, observar as normas, os mandamentos dessa lei nova, que é a lei do Espírito. Então, sem o Espírito, a gente não vai conseguir observar a lei nova que Deus tem para nós, essa lei do amor. Então, veja, essa profecia, ela aconteceu, né, foi dita aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Veja, muito tempo, né? 600 anos antes de Cristo, Deus falava pela boca do profeta Ezequiel que iria remover esse coração de pedra do coração do seu povo, ele ia remover esse coração de pedra e dar ao seu povo um coração de carne, que ele iria infundir o Espírito, porém em vós o meu Espírito. Isso 600 anos antes de Cristo. E vem Jesus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E Jesus vem ao mundo para fazer a vontade do Pai, para nos salvar de nossos pecados. Ele vem para nos mostrar que o Pai nos ama e nos ama com amor eterno. E Jesus vem então trazer para nós essa beleza que é o Evangelho. A lei nova, o Evangelho, vem trazer para nós. E Jesus, ele está cumprindo a sua missão. Ele já está ao final da sua missão, está às vésperas, às portas de dar a sua vida. E aí, quando Jesus está ali, né, às vésperas de dar a sua vida, morrer, viver a sua paixão, morte, nós acabamos de viver tudo isso na nossa liturgia da igreja, vivemos tudo isso a partir do que nós vivemos agora há poucos dias, na Semana Santa, né? Tempo atrás aí estávamos vivendo a Semana Santa, refletindo sobre os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, Jesus, antes de ir para o Calvário, ele reúne-se com os seus discípulos, e ali, na ceia, na chamada Santa Ceia, né, ali ele vive aquele momento tão lindo do lava-pés, e onde ele vai dizer: olha, o que eu estou fazendo, eu sou o mestre e Senhor, vocês dizem que eu sou o mestre e Senhor, muito bem, eu sou mesmo, e se eu estou fazendo isso, vocês têm que fazer a mesma coisa. Também estou dando um ensinamento para vocês, lavem os pés uns dos outros, sejam servos. Ele começa a ensinar, e nesses ensinamentos Jesus vai falando, e veja, a partir do Evangelho de João, capítulo 13, a partir desse momento do lava-pés, Jesus como que rasga, ele escancara o seu coração, e cada palavra de Jesus, a partir desse capítulo 13, ela tem um peso de solenidade, ela tem um peso tremendo de importância. Aqueles discípulos que estão ali reunidos com o nosso Senhor, eles precisam prestar muita atenção naquilo que Jesus está falando, porque o que Jesus está falando, ele está deixando ali como que seu testamento espiritual, né? E ele vai partir para o Pai. E conforme ele vai falando, ele chega a um determinado momento do seu ensinamento, isso está lá no
Evangelho segundo João, você pode pegar aí na sua Bíblia, Evangelho segundo João, ele vai falar ali para os seus discípulos, dizendo, né, que a partir do versículo 12, ele diz o seguinte, né, pouco antes, ele vai falar aqui no versículo, vamos pegar um pouquinho antes, no versículo 5, ele vai dizer, agora eu vou para aquele, João capítulo 16, versículo 5, agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, presta atenção, é bom para vós que eu vá, se eu não for o defensor, outra tradução, o paráclito, ele não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, a justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. E aí ele diz, tenho muitas coisas a vos dizer, versículo 12. Mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu, para vos anunciar. Então veja, Jesus aqui ele está dizendo, né, desse Espírito Santo, o Espírito Santo um pouquinho antes até do capítulo 16, lá no capítulo 15, no versículo 26, ele vai dizer, quando porém vier o defensor, ou seja, o paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então veja, Jesus aqui ele começa a falar, entenda que as palavras de Jesus têm peso de solenidade, têm uma importância muito grande. Aqui nesse contexto, seu testamento espiritual, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aí chorando porque eu estou dizendo que eu vou partir, mas convém que eu parta, porque se eu não for para o Pai, o Paráclito, o Consolador, Paráclito significa Consolador, o Consolador ele não virá a vós, é o Espírito da verdade, mas ele virá sobre vocês, porque eu estou pedindo para o Pai, e o Pai enviará em meu nome esse Espírito. E o que esse Espírito vai fazer? Bom, ele diz, esse Espírito vai dar testemunho de mim, né? Porque o que acontece? Aqueles apóstolos, eles eram homens que não eram muito cultos, né? Muitos deles eram pessoas humildes ali no seu trabalho, eles não tinham muito conhecimento, né? Ia ficar difícil para eles, né? Como é que eu vou dar testemunho de Jesus? Eu não sei nem o que eu vou falar, não sei falar as palavras direito, não sei conversar com os outros, como é que eu vou falar de Jesus? E ele diz, não, fica tranquilo, quem vai dar o testemunho de mim para vocês vai ser o Espírito Santo. Ele vos recordará tudo o que eu vos disse, tudo. E aí tem até uma tradução, aqui está a tradução acusará, mas a tradução é convencerá. O Espírito é que convence. Ele vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, do julgamento. Ele vai dizer, esse Espírito me glorificará. Ele receberá do que é meu e ele receberá do que é meu e me glorificará. Então veja, e ele vai dizer, esse Espírito não falará por si mesmo, versículo 13, João 16, 13, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, com essas palavras, a gente começa a entender uma coisa importante. A gente começa a entender que o Espírito Santo, ele tem uma missão, e a missão dele é uma missão pedagógica. A missão do Espírito Santo é a missão de um mestre, como um professor numa sala de aula, que vai ensinar os seus alunos, que se volta ali para o quadro negro, né? Hoje a gente falava antigamente quadro negro, né? Hoje os quadros são tudo branco, né? Com pincel, né? Aquela caneta, né? E você escreve hoje mas antigamente no meu tempo era giz, né? Pagador com giz, e era o quadro negro mesmo, e o professor escrevia. Se voltar para o aluno, explicava ali, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Né? Explicava, olha, 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 5 é igual a 7, e ia fazendo a conta matemática e mostrando para os alunos tudo sentado na carteira, né? No meu tempo chamava carteira, ficava sentado na carteira ali com o lápis na mão, escrevendo, olhando ali, o que a professora escrevia, o que o professor escrevia atentamente no quadro.
É uma função pedagógica, para deixar claro as coisas para o aluno. Tem que escrever, tem que desenhar. Às vezes a gente até fala assim, né, para a pessoa: olha, você está entendendo ou eu vou ter que desenhar? Né? Tem pessoa que fala assim: tem que desenhar para você entender? Então, o professor faz isso, às vezes ele desenha para o aluno entender. Tem que ser muito claro o ensinamento, senão o aluno não aprende. Essa é a missão do Espírito Santo, deixar as coisas claras. Ele, portanto, tem uma missão pedagógica. Quando Jesus vai subir ao céu, ele diz: olha, o Espírito Santo virá, e ele vai dar testemunho, vai anunciar, vai fortalecer vocês, porque ele é o Consolador. Então, veja, o Espírito Santo estará convosco, vocês vão receber essa força do Espírito, e ele, então, vai cuidar de vocês. Mas vai cuidar de que forma? Ensinando, instruindo, conduzindo. Uma função pedagógica. E aí, um pouquinho mais para frente, você pode pegar e ir lá no folhear alguma, né? Vai um pouquinho para frente, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, ele diz assim, o Lucas, né, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos logo no primeiro, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, fica mais fácil. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem, presta atenção na ordem de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 4. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. E os apóstolos que não entendiam nada, sempre batiam cabeça, né? Até receber o Espírito Santo, era jogo duro, minha gente, era jogo duro. Jesus tinha que ter muita paciência com eles, porque, olha, não era fácil não. Esses 11 aí davam muita dor de cabeça. Eles vão perguntar: olha, Jesus está falando, fique em Jerusalém, que eu vou realizar, a promessa do Pai vai acontecer, vai ser realizada para vocês. Né? Vai acontecer, não se afastem, espere a realização da promessa. E eles vêm com esse outro papo. Versículo 6, Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais estabelecer o reino para Israel? Porque na cabeça daqueles apóstolos, Jesus sendo o Messias, e eles viviam sob o império, sob o jugo de Roma, sob o império romano, eles então iam se levantar com espadas, escudos, iam se levantar com um exército poderoso, e Jesus, montado no seu cavalo branco, com coroa de rei, montado naquele cavalo, iria lá e iria combater: morte a César, morte ao Império Romano, vamos destruir Roma, acabar com Roma, que se levante agora um poderoso exército. É agora que vai se estabelecer o reino para Israel, é agora que nós vamos sobrepujar, vencer aqueles que nos dominam. Na cabeça deles, eles eram israelitas. E Jesus vai então dizer: não cabe a vós, versículo 7, saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele vai dizer então para eles: não se afastem de Jerusalém, fiquem. Vocês vão receber essa força do Espírito Santo. Ele virá sobre vós, esse poder do Espírito virá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês estão querendo pegar em espadas, querendo pegar agora em paus, pedras, escudos e tudo mais para lutar contra Roma? Não, não é assim. Vocês não vão vencer aqueles que dominam vocês pela violência. Não, mas é pelo poder do Espírito. Vocês vão ser minhas testemunhas. E eles então se reúnem. Lucas vai dizer que eles se reúnem ali com Nossa Senhora. É eleito Matias no lugar de Judas Iscariotes, é eleito como um apóstolo, né, para formar o colégio dos 12. E aí eles se reúnem, ficam ali reunidos juntamente com Nossa Senhora. Vai dizer aqui no versículo 14, né, que todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles então ficaram ali, perseverando na oração, obedientes ao nosso Senhor, que dizia: não se afastem de Jerusalém, permaneçam. E eles permaneceram.
E o que acontece? Meus irmãos, acontece esse fato maravilhoso, que o Catecismo da Igreja Católica, que eu tenho aqui em mãos, o Catecismo da Igreja Católica, vai nos ensinar dizendo que nesse dia foi plenamente revelada para nós a Trindade. Veja, Pentecostes acontece, capítulo 2, chega o dia de Pentecostes. Eu já vou ler a passagem bíblica. Mas é importante você entender que Pentecostes, ele já existia antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Existia muito antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pentecostes era uma festa judaica. E Pentecostes era uma festa ligada, era uma festa de sentido agrícola, né? Mas ela teve esse contexto, porque o povo de Israel tinha essa ligação da festa de Pentecostes com o sentido da promulgação da lei, né? Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? As pedras da lei nas mãos, ele desceu ali com os 10 mandamentos. Então, a lei para o povo de Israel, né? Essa lei, os 10 mandamentos, se tornou, então, uma festa muito importante para eles, para o povo de Israel. E eles celebravam, então, no dia de Pentecostes, a festa da promulgação da lei. Volta agora naquilo que a gente falava lá no início da pregação, lembra? De Ezequiel, capítulo 36, vou infundir o meu espírito para que vocês possam observar as minhas leis, cumprir, corresponder aos meus preceitos. Está lembrado de Ezequiel 600 anos antes de Cristo? Observar a lei. Então, em Pentecostes acontece o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque agora este povo novo, renascido, não mais da carne, mas da água do Espírito, agora eles podem observar essa nova lei. Que lei é essa? A lei do Espírito. É a lei nova. Interessante esse detalhe. Vem exatamente em Pentecostes a força do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos a nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos que estavam pasmados e perplexos diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Então Pedro, aquele mesmo que negou nosso Senhor, aquele mesmo que tinha medo, que estava ali, trancado com os apóstolos ali, quando Jesus morreu, e Jesus ressuscitado aparece, sopra sobre eles, recebeu o Espírito Santo, eles tudo ali escondido, com medo. Esse mesmo Pedro se levanta agora com coragem. De pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer, escutai-me com atenção. Estes aqui não estão embriagados como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, a partir desse ensinamento, e a passagem prossegue, né, porque ela vai falar desse discurso, vai trazer a passagem aqui, vai trazer esse discurso maravilhoso de Pedro. E Pedro é interessante, porque é um discurso de mais ou menos 3 minutos, e vai dizer a palavra de Deus, né, que naquele dia foram acrescentados mais ou menos 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas mudaram de vida, se converteram diante da força, do impacto dessa pregação, né? Pedro vai trazer palavras muito fortes, muito veementes, né? Ele vai dizer, por exemplo, ele vai dizer assim, aqui, deixa eu pegar, de fato, versículo 32, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas, e agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Lembra que Jesus falou para os apóstolos, lá no capítulo 16, dizendo, eu vou para o Pai, vocês vão ficar tristes, mas não é para vocês ficarem tristes, eu preciso que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Paráclito não virá para vós, Consolador, mas se ele vier, ele vai vir sobre vós, ele vai dar testemunho de mim, ele me glorificará, e vocês também vão dar testemunho de mim. É o que está acontecendo aqui, em Atos 2. Se levanta então uma geração de homens e mulheres, de cristãos, que começam a dar testemunho de Jesus. A força do Espírito Santo realiza isso neles. A gente começa a perceber a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você fica maravilhado com os milagres, os prodígios, tudo o que vai acontecendo. Como Deus usa esses homens e essas mulheres a partir da ação do Espírito Santo. Eles se deixam usar por Deus. Então, uma coisa importante que a gente começa a entender desse pedagogo, desse mestre que é o Espírito Santo, ele vai ensinando algumas coisas importantes. Primeiro, que a gente, quando temos o Espírito Santo dentro de nós, agindo em nós, a gente começa a conhecer verdadeiramente a pessoa e a missão de Jesus. Aqueles apóstolos, aqueles primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles conhecem a pessoa de Jesus, eles podem dar testemunho de Jesus porque eles conhecem Jesus. Tem uma experiência pessoal, um encontro pessoal com Jesus, com a pessoa de Jesus Cristo. E eles se identificam com a missão de Jesus. Jesus é o Deus salva, né? Jesus significa Deus Salvador, Deus salva. Então, onde Jesus está, a salvação de Deus se manifesta. E nós, então, homens e mulheres que querem viver segundo o Espírito, precisamos também ser instrumentos de salvação, não de condenação, não de perdição, mas de salvação na vida do outro, nos identificarmos com a missão de Jesus. Veja, a partir da ação do Espírito Santo, Jesus transforma o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Aquilo que eu falei para vocês em Ezequiel 36, coração novo, não mais um coração de pedra endurecido, enrijecido pelo pecado, mas um coração de carne, um coração dócil. Jesus, a partir da ação do Espírito Santo, passa a ser o centro da vida desses homens e dessas mulheres. Paulo apóstolo vai dizer, né? Ele vai dizer, para mim, o morrer é Cristo. Para mim, o morrer é Cristo. Paulo foi um homem que se identificou profundamente com o nosso Senhor e colocou Jesus como tudo, o centro de sua vida. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele assume Jesus, assume o senhorio de Jesus. Essa foi uma das palestras, né, que você escutou sobre Jesus Senhor, nesse seminário de vida no Espírito. Então, o senhorio de Jesus, o senhorio de Jesus não acontece apenas pela nossa boa vontade, gente. Não acontece apenas pelo nosso querer, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Ótimo, já é um primeiro passo e um importante passo. Mas eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não basta apenas querer. O Espírito Santo é que vai nos dar essa graça de termos Jesus no trono do nosso coração como o Senhor de nossas vidas. E a partir disso testemunhar o Senhor, com palavras vigorosas, com palavras poderosas, como essa que Pedro trouxe aqui. E diz a palavra de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, vai dizer que quando eles ouviram a pregação, que Pedro dizia ali com muita força, muita intrepidez, muita veemência, ficaram com o coração compungido, ficaram tocados no coração, o coração deles foi profundamente afetado, eles se arrependeram e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que devemos fazer?
E Pedro responde: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Presta atenção agora. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Veja, a promessa do Pai. E Jesus, né, ele vai dizer aqui, você lembra da passagem, né? Ele vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus vai, então, portanto, dizer: essa promessa é a promessa do Pai. É a promessa do Pai. E Pedro, na sua pregação, no domingo de Pentecostes, traz um dado novo. Que dado novo é esse? Essa promessa do Pai que Jesus está afirmando, ela é para você. Então, é a promessa do Pai que é para você, meu irmão. Para você desanimado, para você cansado, para você que se sente derrotado pela vida, para você que está aí desesperado, pensando em se matar, para você que está desempregado, para você que está sofrendo no meio dessa pandemia, para você que está com o coração enlutado, porque perdeu um ente querido no meio dessa pandemia também, para você cuja vida perdeu a perspectiva, perdeu a esperança, perdeu o horizonte. A promessa é para você. Deus tem uma promessa para você, meu irmão e minha irmã. E é para você. E porque é dom, porque é promessa, você tem que tomar posse. Deus está te dando, é um presente, cabe a você aceitar ou não. E porque é dom, é gratuito. Porque é dom, Ele está dando a você. É algo que é dado, Ele está dando a você. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Nos abrimos a esse dom e dizer: Senhor, eu quero, eu peço, eu reconheço que eu preciso, eu necessito ter a mesma humildade que essa gente teve aqui, quando ouviu Pedro e disse: irmãos, que devemos fazer? Você hoje tem que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer da minha vida, não sei o que fazer da minha família, não sei o que fazer do meu namoro, não sei o que fazer do meu casamento, não sei o que fazer. Não sei o que fazer mais. Me sinto desorientado, me sinto perdido. O que eu devo fazer, Espírito Santo? Seja tu também o pedagogo, o mestre. Vem me ensinar, vem me ajudar, vem cuidar de mim hoje, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. Vou pegar aqui para você poder ver. Eu tenho esse copo de água aqui, copo de água de plástico. Veja, para que ele estivesse cheio de água, ele está pela metade. Mas para que ele estivesse cheio de água, a primeira condição era que esse copo estivesse vazio. Porque se o copo estivesse cheio e eu fosse botar mais água, eu ia, né, ia aqui melar tudo, molhar tudo aqui. Né? Um copo vazio. A gente pega um copo vazio e enche ele de água. Não é isso? Simples. Quando você está com sede, você pega lá o seu copinho vazio, vai lá no filtro, vai ali no bebedouro e você enche seu copinho de água. Né? E aí toma aquela água gostosa. Água refrescante. Mas o copo tem que estar vazio da mesma forma, para que a água da vida penetre em nós, esteja em nós, a gente precisa se esvaziar primeiro. Precisamos estar vazios, ter essa humildade de reconhecer: eu não tenho a solução para a minha vida, mas Deus tem. E eu me abro a Ti, Espírito Santo, eu me abro a Ti. E veja, o Espírito Santo agindo, fazendo com que aqueles homens e mulheres, eles sejam testemunhas, e a gente vê o nascimento da igreja, a comunidade dos primeiros cristãos, que vai dizer aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações, né? E aqueles que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum, eram perseverantes e bem unidos, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. A igreja primitiva, a igreja nasce, e nasce sobre esse sinal do Espírito Santo, uma igreja que glorifica a Deus, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Não é o que Jesus disse lá em João capítulo 16? Ele receberá do que é meu e me glorificará. Jesus é glorificado por essa ação do Espírito Santo, homens e mulheres de louvor, não mais homens e mulheres de murmuração, mas homens e mulheres de louvor, homens e mulheres que glorificam a Deus. Que bonito isso! Mas a gente olha e vê lá o livro dos Atos dos Apóstolos e a gente fala: poxa, mas isso foi tanto tempo atrás. Tanto tempo atrás. Será que pode acontecer isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, acontecer agora, na minha vida?
Hoje, na igreja, pode acontecer. Eu digo para você, não somente pode, como já está acontecendo. Está acontecendo no meio de nós. Essa ação poderosa, esse movimento do Espírito maravilhoso acontecendo em nosso meio. E aí eu quero trazer para você um pouco desse contexto histórico. Em 1959, o Papa da nossa igreja era o Papa João XXIII. Esse Papa João XXIII, ele era considerado por muitos vaticanistas como um Papa de transição. Não sei se você sabe disso. E esse Papa de transição, o pessoal não dava nada por ele, dizendo assim, ele vai logo ele vai morrer, vai passar, então não vai ter muito o que fazer, assim, esse Papa logo está passando, né, e tal. E diziam isso do Papa João XXIII, um Papa de transição. Só que esse Papa de transição, ele surpreendeu o mundo inteiro, quando em 1959 ele manifestou o desejo de convocar um concílio ecumênico, Concílio Vaticano II. E todo mundo ficou, como convocar um concílio? Ele convocou o concílio, e esse concílio começou em 1961. O Papa João XXIII veio a falecer durante o concílio, e esse concílio terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já com outro Papa, o Papa Paulo VI. E o Concílio Vaticano II terminou em 65. E veja que interessante, 2 anos depois desse Concílio Vaticano II, do término do Concílio Vaticano II, que já foi um grande redespertar para a igreja, foi um fato marcante, histórico e marcante, profundamente marcante na nossa igreja. Muitas daquilo que a gente hoje vê na nossa liturgia da igreja, quando você vai na Santa Missa e você vê, hoje na liturgia da igreja, se deve exatamente ao Concílio Vaticano II, a mudanças importantes, marcantes que o Concílio Vaticano II veio trazer. Mas não só isso. Durante o Concílio Vaticano II, esse Papa, João XXIII, ele pediu, logo no início, quando ele convocava esse concílio, e no ano de 1961, quando ele, solenemente, numa Constituição Apostólica, ele convocava esse concílio, ele dizia o seguinte, presta atenção agora nas palavras desse Papa. Ele diz assim, repita-se, pois, agora na família cristã o espetáculo dos apóstolos reunidos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a igreja nascente se encontrou toda reunida em comunhão de pensamento e oração com Pedro e em redor de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. Digne-se o Espírito Divino escutar, da maneira mais consoladora, a oração que todos os dias sobe até ele de todos os recantos da terra. Ele vai pedir, veja, desculpa falar, gente, não é um João ninguém, não é um pobre coitadinho que está pedindo, gente, é o Papa, é o vigário de Cristo, aquele que Santa Catarina, melhor dizendo, Santa Catarina de Sena, dizia, o meu doce Cristo na terra. Santa Catarina de Sena chamava o sumo pontífice, o Papa, meu doce Cristo na terra. Então, o doce Cristo na terra estava fazendo a seguinte oração, renova em nossos dias os prodígios como em um novo Pentecostes e concede que a Santa Igreja, reunida em unânime, mais intensa oração em torno de Maria, mãe de Jesus e guiada por Pedro, propague o reino do divino Salvador, que é reino de verdade, de justiça, de amor e de paz. Amém. Assim seja. Aleluia, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Em 1961, o Papa, o doce Cristo na terra, São João 23, o de santo da nossa igreja, ele vai pedir isso. Renova agora em nossos dias, Espírito Santo, renova agora os prodígios como em um novo Pentecostes. Ele pediu. É a igreja pedindo um novo Pentecostes. O catecismo da Igreja Católica tem um ensinamento, traz para nós aqui um ensinamento de Santo Irineu. E Santo Irineu, ele diz o seguinte, isso está no número 797 do catecismo da Igreja Católica. Ele diz o seguinte, com efeito, é a própria igreja que foi confiado o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor de incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. Pois lá, onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Veja, Santo Irineu vai trazer algo muito claro para nós, que fica muito claro. Há uma ligação, uma profunda comunhão, uma profunda intimidade entre a igreja e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e a igreja.
Eles estão ligados. Onde está a igreja, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está a igreja. E a igreja, então, pede, Espírito Santo, mais uma vez, realiza os prodígios de um novo Pentecostes. Ele está pedindo exatamente que aquele Pentecostes que nós vimos aqui em Atos Apóstolos, capítulo 2, ele novamente se atualize em nossos dias, em nosso tempo. E a partir dessa oração do Papa São João 23, né, ele fez essa oração tão linda que eu acabei de ler para vocês, e o que aconteceu? Em 1967, 2 anos após o encerramento do concílio, em agosto de 1966 já estava começando, tá? Mas em 67 é que acontece o chamado Retiro de Duquesne. Mas eu já chego no Retiro de Duquesne. Em agosto de 66, professores ali, eram professores universitários, bonito isso, eles eram católicos, eram cristãos, e eram homens de Deus, que davam aula, lecionavam, mas eram homens de Deus, e faziam parte do Cursilho de Cristandade. E um deles, chamado Steve Clark, da Universidade de Duquesne, ele tinha lido, lá na Pensilvânia, nessa universidade, ele tinha lido um livro chamado A Cruz e o Punhal. E nesse livro, A Cruz e o Punhal, que é um livro evangélico, ele viu o apostolado de David Wilkerson, né, que é o protagonista ali do livro, A Cruz e o Punhal, entre os viciados de Nova York. E ali, ele vendo todos os sinais, tudo aquilo que Deus realizava através daquele pastor, ele ficou intrigado. E eles começaram a conversar sobre isso, né? Como é que acontecia isso, né, entre os evangélicos? Eles foram se perguntando sobre isso. E esses professores, então, eles começaram a se reunir para discutir, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, discutir aquilo que acontecia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, por que não estava acontecendo entre eles, católicos. E começaram, então, a estudar sobre isso. E rezavam todos os dias, nas reuniões que eles faziam, eles rezavam uns pelos outros, o Vinde Espírito Santo. Então, em 1967, em 6 de janeiro, desejosos de entrar em contato com alguma pessoa conhecedora das experiências do Espírito, eles conversam lá nos Estados Unidos com um sacerdote episcopal chamado William Lewis, né? E eles põem eles em contato com uma senhora chamada Beth Shoemaker. E essa senhora, ela dirigiu uma reunião na sua casa lá, uma reunião pentecostal. E eles participaram. Esses professores de Pittsburgh, né, começaram a participar dessas reuniões. E ali, numa dessas reuniões, eles recebem, né, o batismo no Espírito Santo. Começam a orar em línguas. Né, vai dizer que em 20 de janeiro de 1967, Ralph Kiefer e Patrício Bourgois assistem à segunda reunião de oração e suplicam que se ore por eles pedindo o batismo no Espírito Santo. Nessa ocasião, Ralph recebe o dom de línguas. Na semana seguinte, Ralph impõe as mãos aos seus outros companheiros para receberem o batismo no Espírito Santo. E em fevereiro de 67, os 4 católicos de Pittsburgh haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Isso em 67. E aí, então, esses professores, eles realizam em Duquesne um retiro, chamado Retiro de Duquesne, com mais de 30 pessoas, do dia 17 ao dia 19 de fevereiro de 67. Eles passam o dia todo lá, rezando, pedindo o batismo no Espírito Santo. À noite eles oram, né, pedindo esse batismo no Espírito Santo. E aí, muitos deles começam a fazer essa experiência dentro da capela, de uma transformação interior e a manifestação dos dons do Espírito Santo. A oração deles havia sido atendida. Eles gozam da experiência de um Pentecostes pessoal e em comunidade. Foi para eles uma verdadeira atualização de Pentecostes. O que aconteceu com aqueles professores católicos ali, cristãos, nos Estados Unidos, e depois com aqueles alunos e outros professores que estavam ali no Retiro de Duquesne, entre eles até tem a conhecida Pat Mansfield, ela estava nesse Retiro de Duquesne, e ela conta que ela estava na capela, e no momento em que ela recebeu essa força do Espírito Santo, ela disse que ela não conseguia nem levantar, ela estava de joelhos, ela não conseguia levantar, era um desejo tão grande de adorar a Deus, que ela ficou horas ali de joelhos adorando nosso Senhor. Um gozo na alma, uma alegria tão grande, essa força do Espírito Santo, que foi transformando o coração desses irmãos, a exemplo do que acontecia lá em Atos dos Apóstolos, porque um papa da nossa igreja pediu, renova em nós os prodígios do novo Pentecostes. Esses irmãos e irmãs começaram a viver a experiência que nós chamamos batismo no Espírito Santo. A efusão no Espírito Santo, que é o que já nós queremos pedir para você, para a tua vida.
esse novo Pentecostes, que é algo muito simples, meu irmão e minha irmã, começa a partir de você pedir o Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas misérias, se arrepender dos seus erros, e depois pedir a Deus, pedir, eu quero esse Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu necessito de Ti, Espírito Santo de Deus. E veja que bonito, depois que esses irmãos e irmãs receberam lá o batismo no Espírito Santo, sabe quando você risca um fósforo, e você sob palha seca e aquele fogo se alastra? Foi isso que aconteceu. Ali começou a se espalhar para o mundo inteiro essa experiência do batismo no Espírito Santo. E aí nasceu a chamada renovação carismática católica. Esse movimento da renovação carismática católica, e daí os grupos de oração, como temos hoje em dia. Mas veja, meu irmão e minha irmã, chegou aqui no Brasil, e em 1971, um sacerdote, que hoje é o fundador dessa comunidade, Monsenhor Jonas Abib, nós estamos celebrando nesse ano esse jubileu, 50 anos, no dia 2 de novembro de 1971, esse sacerdote, que tinha uma vida, evangelizava, trabalhava com jovens, mas ele se sentia vazio por dentro. Ele recebe a imposição das mãos. Ele participa de um retiro com o padre Haroldo Ram, e ele conta isso. Nesse livro, Aspirar aos Dons Espirituais, na página 12, ele conta essa experiência. Eu já quero ir terminando com isso que o padre Jonas ele fala para nós aqui nesse livro. Permita que eu leia para você. Quando recebi a efusão do Espírito Santo, tudo durou um só dia. Padre Haroldo Ram passou pelo nosso seminário e concedeu um dia de retiro aos nossos seminaristas. Ele falou sobre os dons, os carismas do Espírito Santo, sobre a renovação carismática que acontecia. Na época, não entendi o que significava a efusão do Espírito Santo, dons, carismas, na perspectiva da renovação carismática. Sabia o que eram os carismas, os dons, mas não da maneira como estava acontecendo, as pessoas sendo curadas, orando em línguas. A confusão tomou conta da minha cabeça, não entendi nada. No entanto, o Senhor semeou no meu coração um desejo muito grande. Nem sabia que graça era aquela que receberia, mas a quis muito. Quando o padre Haroldo impôs as mãos sobre mim e fez uma oração breve, não senti nada, pareceu-me que nada havia acontecido. Mas à noite, sozinho no pátio do seminário, comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Tudo começou a mudar, foi o surgimento do olho d'água. Era aquela efusão no Espírito Santo do jeito que Jesus falou, do seu interior correrão rios de água viva. Sabemos que um rio de água viva nasce de um olho d'água, não há outra forma. Foi assim na minha vida, será assim na sua. Veja, meu irmão e minha irmã, com esse testemunho do Padre Jonas, eu quero já ir terminando essa pregação dizendo que isso que aconteceu lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, as pessoas zombavam deles e diziam, olha, eles estão falando, a gente entende o que eles falam, mas eles estão embriagados, estão tudo bêbado, e Pedro vai dizer, não estão bêbados não, mas aqui está acontecendo a realização da promessa, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, como estava escrito no livro de Joel, a realização da promessa do Pai, essa promessa que é para mim, que é para você. E o povo ali se arrependeu. Eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, essa graça também é para você, mas você precisa se arrepender hoje, agora, não esperar mais nenhum tempo, não ficar enganando, enrolando Deus, postergando, deixando para depois. Não deixa para depois, a hora da graça é agora. Você desanimado, você derrotado, você cansado, você desesperado, você triste, abatido, amargurado, você precisa de um consolador, e esse consolador chama-se Espírito Santo. Não é o dinheiro que vai te consolar, não é as pessoas que vão te consolar, não são as pessoas, não é a fama, a fortuna, o status, nada disso vai te consolar. O consolo verdadeiro, a verdadeira consolação vem daquele que é o Consolador, o Paráclito, o Divino Espírito. Você se sente só? Então você precisa desse Consolador na tua solidão, nessa dor da perda, do luto que você está vivendo, é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo que vai te dar a graça de cantar um novo cântico em línguas, de ser um homem ou uma mulher vibrante, de olhar para a palavra de Deus e não se cansar, não ter mais preguiça diante da palavra de Deus, de fazer esse diário espiritual com gosto, com amor, com entusiasmo. É o Espírito Santo. Não basta apenas você querer, meu querido, minha querida, não basta apenas você ter boa vontade, a tua boa vontade não é suficiente, é preciso que venha a graça de Deus. Nós somos igreja, e dizia Santo Irineu, onde está a igreja está o Espírito Santo e toda a graça. Você é a igreja,
Peça então o Espírito Santo e que toda a graça esteja agora sobre você. Quero terminar para a gente rezando, contando essa história, né? Que eu me lembrava dessa historinha, né? Tinha uma sala de aula em que os professores, né? O professor, eu lembrei dessa história porque o Espírito Santo ele é o professor, é o pedagogo, né? E o professor, como um bom professor, ele fez uma experiência com os alunos. Ele chamou os alunos, pegou um balde e colocou nele pedras grandes mesmo, e foi colocando sobre aquele balde. Virou para a sala de aula e disse assim: alunos, vocês acham que esse balde está cheio? Os alunos olharam, falaram: sim, está cheio. Falou: quem acha que está cheio, levanta o braço. A maioria dos alunos levantou a mão de que o vaso estava cheio. E aí ele pegou pedrinhas menores e virou sobre aquele balde cheio de pedras grandes. E as pedrinhas menores foram ali se enfiando entre as pedras grandes. Ele falou: vocês acham ainda que esse balde está cheio? Aí alguns alunos já hesitaram. Quem acha que o balde está cheio, levanta o braço. Aí já um número menor levantou o braço. E aí ele pegou a areia e virou sobre aquele balde. E a areia foi ali se espalhando, se acomodando entre as pedras grandes e pequenas. Ele falou: e aí, vocês acham que cabe mais alguma coisa aqui? Ou já encheu de vez? E aí pouquíssimos alunos falaram: não, está cheio, não cabe mais nada. E aí ele pegou água e virou água. E aquela areia foi sugando a água. Ele falou: vocês entenderam o que eu fiz? E aí um aluno levantou e disse: sim, eu entendi. Ele: o que eu fiz? Ele só quis dar uma lição para nós de que no nosso dia a dia tão corrido, com tantos afazeres, a gente pode ter tantas coisas para fazer, mas sempre vai caber algo a mais para a gente poder fazer. Na agenda da nossa vida, sempre vai caber alguma coisa. O professor disse: não é nada disso não. Pode sentar. Para aquele aluno metido a sabichão, ele sentou envergonhado. Falou: não é nada disso. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: eu só consegui colocar as pedrinhas menores, a areia e a água, porque primeiro eu coloquei as pedras grandes. Se eu tivesse feito o contrário, as pedras grandes não caberiam. Porque eu coloquei as pedras grandes primeiro no balde, o resto coube. Ele falou: a pedra grande é o que nós temos na vida como prioridade. Quando a gente coloca a pedra grande primeiro, e ela é a prioridade, o acréscimo, as outras coisas vão se encaixando, mas eu tenho que ter uma prioridade. Quero perguntar para você, meu irmão, qual é a tua prioridade hoje? Tua prioridade é o céu? Tua prioridade é a santidade? Tua prioridade é viver como um homem e uma mulher do Espírito? A tua prioridade hoje é ser um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura? Então você precisa hoje botar a pedra grande. E a pedra grande é o próprio Espírito. Sem Espírito Santo não vai conseguir, mas com o Espírito Santo nós conseguiremos. Com o Espírito Santo alcançaremos a santidade. Com o Espírito Santo seremos homens novos, mulheres novas. Com o Espírito Santo seremos novas criaturas. Com o Espírito Santo teremos a vida transformada e seremos testemunhas de Jesus nesse mundo doente, nesse mundo confuso e caótico, nesse mundo doente não só de uma pandemia, mas doente por tanto desamor, por tanta falta de misericórdia. Seremos luzeiros no meio das trevas. Mas nós não temos luz própria. A luz que nós portamos é a luz que é Cristo. Que o Espírito Santo ilumine em mim e em você através de nós. Deseje, meu irmão e minha irmã. Vamos rezar agora. Vamos cantar e vamos rezar e vamos pedir isso. Você topa pedir isso? Como esses homens e mulheres de Atos 2 pediram: eu quero ser uma nova criatura. O que eu preciso fazer, Espírito Santo? Eu quero nascer de novo. Como Nicodemos, que ouviu do Mestre Jesus: você precisa nascer de novo. Diga isso: eu quero nascer de novo, eu me arrependo. Vamos rezar? Então vamos rezar. Eu quero, nesse momento, meu irmão e minha irmã, que nós vamos rezar, dizer uma coisa para acalmar o seu coração. Não se preocupe em sentir coisas, tá? Já vou dizendo assim bem claro para você, porque tem vezes pessoas que ficam assim: eu vou sentir será que eu tenho que sentir um frio na barriga, um arrepio aqui na coluna, né? Um calor, um fogo abrasador. Não se preocupe em sentir coisas. Fé vai muito além de sentimentalismo. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de louvar, bendizer a Deus, louve, entendeu? Seja muito livre agora nessa oração. Seja muito livre, você vai levantar seus braços e não se preocupe, né? A oração em línguas ela vai fluir tranquilamente,
Se é vontade de Deus que você ore em línguas, você vai orar hoje, agora, nesse momento. Mas fique tranquilo, tá? No tempo devido, nós não vamos colocar aqui barreiras para a ação do Espírito Santo, normas, regrinhas, nada disso. Então, deixa agora o Espírito Santo agir. Basta você querer. A efusão do Espírito Santo, ela tem essa característica, efusão, esse mergulho, o batismo e, ao mesmo tempo, né, esse transbordar da graça. Então, deixa o Espírito agora transbordar. É um novo nascimento. Não tenha medo. Não tenha medo de Deus e não tenha medo do Espírito Santo. O único medo que a gente tem que ter é o medo de pecar, porque o pecado condena a nossa alma. Então não fica com medo de Deus. Não se preocupe, apenas se solte agora e se abandone no amor de Deus. Cantemos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso cante: vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Em verdade te digo, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem. Ergue teus braços e canta, peça. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O vento sopra onde quer, o vento sopra onde sopra quer. Agora você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E eu quero nascer. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E é por isso que eu canto: vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. E eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, a começar aqui nesse estúdio onde nós nos encontramos. Envolve este lugar onde nós nos encontramos. Senhor Jesus, envolve agora com a força do Teu Espírito Santo. Queremos agora, Senhor, sermos tomados, possuídos, envolvidos pelo Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, nos ungindo, nos capacitando, nos transformando neste momento. Nós também, Senhor, não é apenas esse povo, não é apenas essa multidão, nós também, a começar por nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós que estamos aqui nesse estúdio, nós que nos encontramos aqui neste lugar, eu estou pedindo a Ti, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre cada um de nós, vem sobre meus irmãos que aqui estão, vem sobre nós, vem sobre nossos equipamentos, vem sobre nossos instrumentos, vem, cada parede, cada metro quadrado,
cada cantinho desse estúdio agora seja atingido por Ti, Espírito Santo. Transforma-nos nesse momento, age em nós agora, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, e a partir da Tua presença em nosso meio, nós fazemos humildemente, nós fazemos o mesmo pedido que o Papa, que hoje é santo da nossa igreja, João 23, ele fez. Pedimos a Ti, Espírito Santo, renova em nossos dias os prodígios, como em um novo Pentecostes. Sim, é o que nós pedimos. Renova agora em nossos dias, renova hoje, nesse dia, renova nesse momento, renova nessa hora, os prodígios como em um novo Pentecostes. Nós precisamos, Espírito Santo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de perseguição, nesse tempo, Senhor, de tanta angústia, nesse tempo, Senhor, nesses tempos maus, nesses dias maus que temos enfrentado, precisamos desse novo Pentecostes. Mais do que nunca precisamos desse novo Pentecostes, a exemplo dessa igreja primitiva, a exemplo desses primeiros cristãos que enfrentavam o martírio, que enfrentavam a perseguição de Roma, que enfrentavam a chacota, que enfrentavam, Senhor, as calúnias, que enfrentavam no louvor, enfrentavam na alegria, enfrentavam no entusiasmo todo e qualquer tipo de perseguição. Dai-nos agora essa parresia, dai-nos agora essa intrepidez, dai-nos agora sermos testemunhas a partir da Tua ação, Espírito Santo. Tira de nós toda a letargia, tira de nós toda a moleza, tira de nós toda a apatia, tira de nós toda a inclinação, toda a tendência ao pecado. Senhor, não queremos continuar escravos desse vício, escravos, Senhor, desse pecado, escravos, Senhor, desse mau hábito. Transforma-nos agora, Espírito Santo, pela Tua graça. Nós temos muita boa vontade, nós queremos ser novas criaturas, mas o nosso querer não é o suficiente, não basta, é importante, é necessário, mas não é o suficiente. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós agora, Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa mente, vem sobre todo o nosso ser agora. Nós nos esvaziamos diante de Ti, Espírito Santo, e reconhecemos a nossa impotência, a nossa debilidade. Reconhecemos às vezes em que nós nos sentimos de mãos amarradas, amordaçados. Nós não temos a solução, nós não temos a resposta. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Transforma-nos agora, Espírito Santo. Dai-nos um novo sentido. Sejas Tu o pedagogo, o mestre, o professor. Nos ensina a viver. Nos ensina a viver da fé. Nos ensina a viver da providência divina. Nos ensina a viver da ousadia no Espírito. Nos ensina a viver desse testemunho coerente, um testemunho corajoso. Ensina-nos a viver, Espírito Santo. Você, meu irmão e minha irmã, você que vive a sua vida em família, você que não tem sido um bom pai de família, você que não tem sido um bom marido, você que não tem sido uma boa esposa, você que não tem sido uma boa mãe, você que não tem sido um bom filho, um bom irmão, você que tem pecado dentro da sua casa também nos relacionamentos, você, meu irmão e minha irmã, que tem dado o pior de si para aqueles que estão mais próximos de você nesse tempo, você que tem xingado, tem murmurado, tem reclamado, tem se fechado para os outros, você que não tem conseguido amar e perdoar, reconhece agora a tua impotência, reconhece agora a tua fraqueza, a tua debilidade, e peça agora, esvazie-se agora, vai renunciando a todo pecado, vai dizendo agora para Jesus: Senhor, eu não quero continuar vivendo escravo do pecado, eu não quero continuar sendo escravo da minha carne, das minhas paixões mundanas, eu não quero continuar sendo escravo, dominado por essa inclinação. Você que tem problemas no seu temperamento, você que é muito nervoso, vive brigando, xingando no trânsito, dentro de casa, você que não tem paciência com nada e com ninguém, vai dizendo: Senhor, controla agora, Espírito Santo, o meu temperamento. Eu não quero continuar tendo esse temperamento terrível. Eu tenho sido dominado por esse temperamento. Faz de mim uma pessoa mais paciente, mais calma, mais tranquila, mais serena, mais alegre. Eu que tenho vivido os meus dias na tristeza, um dia após o outro eu tenho sido dominado, escravo da tristeza. Senhor, eu não quero continuar sendo escravo da tristeza. Infunde em mim o espírito da alegria. Espírito Santo de Deus, vem agora sobre mim.
transforma o meu interior, transforma o meu coração, Espírito Santo. Vai trazendo situações concretas, onde você tem ofendido a Deus, meu irmão e minha irmã, e vai dizendo: eu renuncio a isso, eu renuncio a esse pecado, a essa inclinação, eu renuncio a esse copo de cachaça, eu renuncio a esse site pornográfico, eu renuncio agora a essa amante, eu renuncio agora a esse site de relacionamento que tem me levado a pecar, eu renuncio agora, Senhor, a esse programa de TV que tem me levado a pecar, eu renuncio agora a essa música que tem me levado ao pecado, eu renuncio agora, Senhor, a tudo aquilo que tem entrado pela minha mente, pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, tem atingido, tem contaminado o meu coração. Eu renuncio agora, Jesus, a tudo isso, Senhor, que tem trazido mal para dentro da minha vida e para dentro da minha casa. Eu renuncio agora, eu me esvazio, como um copo que se esvazia, eu me esvazio de todo o veneno que eu trazia, para agora me encher da água viva do Teu Santo Espírito. Eu quero me encher de Ti. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Isso, meu irmão, minha irmã, vazio, esvaziado do pecado, esvaziado das más inclinações, tendo renunciado à vida velha, abra-se agora a vida nova no Espírito. Isso, canta. Vem, vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, vem. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Canta, meu irmão e minha irmã, canta. O vento sopra onde quer. Peça esse batismo, peça essa infusão, peça esse novo Pentecostes. Peça, o teu papel agora é pedir. Peça, peça, clame, implore, suplique. Pedi-vos será dado. Aquele que nos batiza no Espírito Santo e no fogo diz isso. Pedi-vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Peça, peça agora. Vem, Espírito, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo. 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 Vamos deixar bem suave o instrumento. E agora você vai nos ouvir, a mim, ao Jales, a nós que estamos aqui no estúdio. Você vai nos ouvir orando no Espírito. Nós vamos cantar agora no Espírito. Ouve a melodia. Padre Jonas, nosso pai fundador, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem cujo jubileu do batismo estamos celebrando, festejando este ano, esse homem que teve a vida transformada, ele só depois foi orar em línguas. E o dom de línguas é como exemplificando, é como um riscar de fósforo. Você risca o fósforo, joga sobre um rastro de pólvora, e aquele rastro de pólvora vai ali pegando fogo, vai pegando fogo, até atingir o barril e explode o barril em dons, em carismas, para a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Mas veja, o dom de línguas é o dom mais simples, é o menor dos dons, mas ele é necessário. É um dom de oração. Ele nos coloca no mundo sobrenatural, nos ensina Padre Jonas. Ele é uma chave que abre a porta para o mundo sobrenatural. Vai ouvindo, vai ouvindo, e mesmo baixinho aí onde você está acompanhando agora, rezando conosco na sua casa, no seu local de trabalho, começa a balbuciar essas palavras. São palavras que você não entende. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 seguintes, vai dizer que o Espírito ora em nós com gemidos inenarráveis. Ou seja, é algo que a gente não entende. É linguagem de gente adulta. Você que é pai e mãe vai entender bem isso. Quando você está conversando com a sua esposa, com o seu marido, e seu filho pequeno chega para se intrometer no meio da conversa,
Você que é pai e mãe diz: não, filhinho, vai brincar, porque aqui é conversa de gente grande. Não é isso que a gente fala? Conversa de gente grande. A oração em línguas é conversa de gente grande. É o próprio Espírito que está em nós, que recebemos no nosso batismo, que agora ora em nós e ora por nós. Ele ora por nós, mas ora em nós agora. É Ele que está orando, e Ele sabe qual é a nossa necessidade, como Paulo ensina em Romanos 8. Ele sabe o que nós precisamos. Você que está pedindo a restauração do seu casamento, está pedindo um emprego, está pedindo dinheiro para pagar as contas, você que está pedindo tantas coisas, mas saiba, o Espírito sabe o que você verdadeiramente precisa. E na oração no Espírito, é o próprio Espírito que ora em nós e por nós, junto a Jesus, e apresenta a Cristo o nosso pedido. Vai orando, vai abrindo a sua boca junto com Jales, vai acompanhando, não se preocupe em entender. Vai orando e vai recebendo essa paz. Perceba a paz que invade agora o teu coração. É conversa de gente grande. Deixa Deus agora orar em você, com você e por você. Não se preocupe em sentir coisas, mas o Senhor mostra para a pessoa que está agora orando no Espírito, está chorando muito. Você está chorando muito e você não consegue, você está chorando de soluçar, você não consegue nem continuar a oração em línguas, porque você está sentindo um amor tão grande dentro de você agora. É um amor tão grande que te envolve, é um amor inexplicável. Você sente um abraço, mas não tem ninguém aí do seu lado, mas você se sente abraçada agora nesse momento, minha irmã. E você está chorando porque é um abraço que te consola de todas as dores que você tem vivido nos últimos tempos. É Deus que está te consolando nessa oração. Você está recebendo essa graça. Vamos orando. O Senhor está quebrando alicerces que prendiam você, prendiam sua mente a este mundo. Uma formação muito pesada, muito sólida que você recebeu, anticristã. A força desta oração simples vem como uma marreta enorme, uma pancada tão forte no seu interior que destrói aquele alicerce pesado que ninguém era, parecia indestrutível. Mas o Senhor hoje te ama, hoje te liberta. Você hoje nasce de novo no céu. Amém. Aleluia. O Senhor está mostrando muitas pessoas nesse momento, pessoas que a partir desta oração tão simples vão ter a sua vida transformada. Você vai passar a ter um novo entendimento da palavra de Deus. Você vai passar a ter um novo gosto pela palavra de Deus. Você vai passar a ter um novo gosto pela sua vida de oração. Você tinha um peso para rezar, para você poder rezar. Quando as pessoas até na sua casa te chamavam para rezar, era uma indisposição, era um cansaço. Como o pessoal fala no Nordeste, é uma leseira, né? Dando uma leseira, você não tinha vontade para rezar. Mas agora não. Agora é um novo gosto. É um gosto para rezar. É um gosto de ler a palavra de Deus. É um desejo tão grande de estar pertinho de Deus. Isso não é por força própria. É ação do Espírito Santo, é sobrenatural. A tua vida mudou a partir desse momento. Creia, tome posse. Tome posse. A tua vida mudou, você vai perceber. Homens que estavam tendo muita dificuldade, pessoas que estavam tendo muita dificuldade para tomar decisões, se sentiam indecisas, inseguras nas decisões. Você vai receber esse dom de sabedoria, uma profunda sabedoria,
uma segurança em Deus para tomar as decisões acertadas para a sua vida e para aqueles que estão próximos a você. Muita paz no seu coração você vai ter agora diante das decisões. É o próprio Espírito, o mestre, o pedagogo, o divino mestre, o divino pedagogo que vai te ensinando, que vai te mostrando os caminhos. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Obrigado por essa graça que o Senhor está dando a tantos que estão rezando conosco agora. Muito obrigado, meu Deus, por esse novo nascimento. É um jovem, tem 19 anos. O Senhor está chamando ao sacerdócio hoje. Já havia algo acontecendo no seu coração, mas agora o Espírito Santo deixa claro, como um dia, que Ele te chama às ordens sacras. Muito obrigado, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem. Vem sobre nós, sopro do alto. Sopra em nós, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vai tirando de nós tudo aquilo que nos fazia homens e mulheres impuros, inseguros. Vem tirando de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que fazia de nós homens e mulheres que se deixavam afetar pelo mundo, pelas coisas da carne. A partir de hoje assumimos esse selo, que é o teu selo, Espírito Santo. Queremos ser homens e mulheres do céu, homens e mulheres do alto. Diga isso, cantemos. Espírito Santo, cantemos. Espírito, canta como um homem do alto, como uma mulher do alto. Sim, canta. Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, meu pensar, o meu pensar, o meu falar, meu sentir, o meu meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Solta a sua voz agora, vai soltando a sua voz agora na linguagem dos anjos. Isso, solta a sua voz agora com força. Você pode ir soltando, você começou baixinho, começou suave, agora vai orando com força. Vai, ora com força, isso. Ergue teus braços agora e ore. Você está agora em território santo, você está na presença do Espírito. Ore no poder do Espírito. Solta a sua voz, isso. Ore com força agora, ore com poder, ore com potência, ore com parresia, essa intrepidez, essa ousadia do Espírito. Solta a tua voz e ore a vem fogo do alto, vem Espírito, realiza em nós esse novo Pentecostes, os prodígios de um novo Pentecostes. Precisamos urgentemente desse novo Pentecostes, precisamos urgentemente, até mesmo desesperadamente, precisamos, Espírito Santo, desse novo Pentecostes. Transforma-nos,
unja-nos, capacita-nos, Espírito Santo, realiza essa obra nova em nós, Espírito Divino, realiza agora, de uma vez por todas, transforma a nossa vida, porque não queremos brincar de seguir a Jesus, não queremos brincar de sermos cristãos, não queremos brincar com o Evangelho, não queremos brincar de sermos católicos, não queremos brincar de sermos cristãos, não queremos brincar com o céu e com as coisas do alto. Nós queremos levar muito a sério aquilo que Deus nos pede, nos ordena, nos direciona, mas sem Ti, Espírito Santo, nós não conseguiremos. Precisamos de Ti. Vem, Espírito. O Senhor que entrou em nós pelos sacramentos do batismo, da crisma, da confirmação, na Eucaristia, o Senhor que age em nós pelos sacramentos da igreja, vem agora, Espírito Santo, vem agora se manifestando com força, com poder através de nós, transformando-nos e transformando as realidades ao nosso redor. Vem, Espírito Santo, amém. Vem, Espírito Santo, amém. Eu quero terminar esses poucos minutos, quero terminar essa oração, esse momento, agradecendo a você que participou conosco. Eu quero dizer aquilo que aconteceu na vida de Santo Agostinho, que ele estava caminhando, ele já tinha mudado de vida, ele foi passar ali pelo prostíbulo, uma rua ali que ele tinha que passar, e ele já estava no caminho de Deus, e uma mulher encontrou ele, você sabe, Santo Agostinho vivia uma vida devassa, uma vida errada, e ela começou a perseguir Agostinho. Seu Agostinho, é você, vem cá. E ele começou a fugir, e ela atrás dele, e ele foi fugindo, e ela atrás dele. Mas Agostinho, por que você foge de mim? Tantas noites de amor aqui nesse lugar, você vinha, você era um frequentador desse lugar, por que você está fugindo de mim? E Agostinho apertando o passo, e essa mulher, que vivia ali no Meretrício, ela segurou, agarrou Agostinho, e disse: Agostinho, você não lembra de mim? Ele olhou para ela, ela disse: Agostinho, você não se lembra de mim? Eu sou aquela. E Agostinho olhou bem nos olhos dela e disse: eu sei quem você é, mas eu preciso te dizer, eu não sou mais aquele. Você, meu irmão e minha irmã, já não é mais a mesma pessoa de antes dessa pregação. Você agora é um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura. Viva bem com o Espírito Santo. Deus abençoe você.